Imagina o seguinte cenário. Você estava na sua escola. É verdade, você não gostava muito de matemática, mas você começa a estudar melhor porque você sabe que hora que você chegar vai ter um tanto de coisa para você assistir. Os desenhos da tarde, os filmes da sessão da tarde e todos eles, com aquele cenário. Oh meu Deus, parece que estamos num filme americano. E realmente estamos. Só que você já percebeu que tanto nos desenhos animados quanto nos filmes você conhece vários objetos a fundo, estão na sua cabeça, mas você nunca chegou perto deles? Você nunca usou eles de verdade? Hoje eu resolvi fazer uma coletânea pra gente ver as coisas que todo brasileiro conhece, mas nunca usou. E mesmo assim, fica dando palpite. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Bom, pra gente começar até a explicar esse tema aqui, porque eu acho que eu tive que fazer uma coisa de doutorado aqui pra explicar o que é, eu sou meio confuso, vocês me conhecem, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Se imagine vendo um filme. Que filme que poderia ser? Já sei. Poderia ser O Esqueceram de Mim. Um filme de Natal que todo mundo gosta, né? O Esqueceram de Mim se passa nos Estados Unidos, tem aquela neve e tal, mas pensa esses personagens andando na rua. Eles vão encontrar várias coisas que você já achou comum, mas que você realmente nunca viu. Por exemplo, quando essas pessoas no filme têm que mandar uma encomenda para alguém ou uma carta, vocês lembram que eles usam o quê? Aquelas caixas de correio azul que eles abrem a portinhola assim, colocam aquele pacote amarrado como se fosse um presuntão e mandam isso pra alguém. Eu tô certo ou tô errado? Ou também essas pessoas antigamente, elas tinham que comprar um jornal, mas elas iam no jornaleiro? Não, elas compravam isso numa máquina de jornal. Quem não lembra de ver um filme que tinha uma máquina que você colocava 25 cents ou um níquel, que eles falam muito, e você tirava um jornal e fala assim: oh meu Deus, uma nova guerra nos Estados Unidos, mas que surpresa. Mas sabe outra coisa também que a gente vê muito nos desenhos animados e que a gente nunca chegou perto? Um parquímetro. Pensa só, você já ouviu falar nisso, você vem na cabeça, mas você nunca usou um parquímetro. No que consiste um parquímetro? É um ferrinho, que tem uma parte em cima assim, que você coloca uma moeda para você poder estacionar. Isso a gente já viu em vários e vários filmes e faz parte do imaginário popular. Mas o parquímetro, por que o parquímetro nunca veio aqui pro Brasil? Isso é uma coisa que eu fico pensando. Não sei se vocês pensam nisso também. Eu tenho uma teoria. É porque nós brasileiros não somos conhecidos por sermos as pessoas mais honestas desse mundo, né? Diga por você, Babarelando. Eu pago os meus impostos. E no parquímetro, você coloca o tempo que você vai ficar parado no lugar. Não funciona assim não. Você acha que funciona assim, que nem um zona azul, faixa azul, essas coisas que a gente tem, mas na verdade não funciona assim. E ele foi criado por um problema muito diferente do que a gente possa imaginar. Tinha um cara que ele é jornalista, que se chamava Carl Mage. Ele, em 1935, tinha um problema. Por quê? Lá na rua dele, os comércios estavam tudo lotado, e ele falou assim: puta, mas esse pessoal, eles não saem da reta aqui, né? O pessoal que tá querendo estacionar, não estaciona. Aí o povo que estaciona o carro fica o dia inteiro. E o povo que fica aqui, ó, porque sempre tem a pessoa que fica aqui olhando a vaga só pra ver se fica passando devagarzinho pra ver se tem uma vaga, atrapalha o trânsito. Pensando nisso, ele pensou: e se a gente rotacionasse essas vagas? As pessoas pudessem estacionar por um tempo e depois mudasse. A partir daí, eles começaram a instalar parquímetros nessa rua e as pessoas pagavam por um tempo de estacionamento. E quando essa pessoa estacionava, ela tinha como se fosse um timer, porque cada vaga tinha um parquímetro. Mas a gente pensa que só no Brasil que esse negócio ia dar polêmica. O pau quebrou nos Estados Unidos quando eles fizeram isso aí. Porque eles falam assim: mas como assim? Você tá cobrando por um espaço público e não sei o que, e pra onde que vai esse dinheiro? E isso com certeza é uma preocupação que a gente teria aqui no Brasil, né? Porque esse dinheiro não ia passar não ia chegar nas vias públicas, mas nem a pau, né? Vocês devem imaginar. E isso que ficou tão entranhado na nossa cabeça só chegou aqui
no Brasil em 1975 e não do formato que a gente vê nos filmes, mas sim com um formato de papel, de você ir lá, colocar eu cheguei tal hora e deixar lá em cima do carro e falar assim, olha seu guarda, eu cheguei tal hora, tá? Você, por favor, não me multe. Por que eles fizeram isso? Porque se colocasse o postezinho, a gente ia quebrar e roubar as moedas. Isso é uma grande verdade. O pessoal preocupou muito com o vandalismo, porque aqui se até o orelhão fica parecendo a orelha do Evander Holyfield, né? Orelha cortada, imagina o que eles iam fazer com um cofrinho de moeda no meio da rua. Mas eu vou te desafiar a lembrar de uma outra coisa. Por exemplo, você sabe o que é um hidrante? Sim. O hidrante, né? Todo mundo sabe que é aquele trem vermelho que fica no meio das ruas, que toda esquina tem um, para poder apagar os incêndios dos lugares. Agora, eu te desafio a achar mais do que um hidrante num raio de sei lá, uns 200 metros aí da sua casa. Tem esse tanto de hidrante igual tem nos filmes dos Estados Unidos, que pra gente o hidrante é oh my god, olha que tanto de hidrante. A verdade é que o hidrante realmente existe muito nos Estados Unidos porque o pessoal tem que apagar incêndios, né? Ele serve mais ou menos para isso. Os bombeiros chegarem, conectarem no caminhão ou direto lá, porque o caminhão tem um limite. Eles precisavam de conectar direto na rede pública para apagar os incêndios. Só que aqui no Brasil não se tem tantos hidrantes na rua assim, porque principalmente eles estão nos prédios. Os prédios têm os hidrantes para poder fazer sei lá, né? Se alguma coisa der ruim, eles colocarem ele para funcionar. Eles não colocaram muitos hidrantes na rua no Brasil por causa do crescimento desenfreado da nossa população e também, consequentemente, né, das cidades que foram crescendo desordenadamente e aí realmente ficou sem um plano, sem como crescer com isso aí. Renato, qualquer pessoa tem acesso ao hidrante? Não, você só pode abrir o hidrante com uma chave especial que está com o corpo de bombeiros. Porque eu fiquei pensando, porque na esquina aqui de casa tem um hidrante. Sim. E é bem no posto de gasolina. E imagina se pega fogo e o povo joga água no posto de gasolina. É verdade, mas eu fiquei pensando uma outra coisa que não tem nada a ver. Eu acho que toda cidade já viu um mendigo que abriu um hidrante e ficou tomando banho nele, não já? Eu nunca vi, não. Você nunca viu? Não. Não é possível. Eles abrem até as caixas d'água aqui de uns poços pra ficar tomando banho. Nunca viu? Nunca vi. Não é possível. Agora que eu quero ver se você tava prestando atenção nos desenhos do Pica-Pau realmente. Nos desenhos dos Looney Tunes, nos desenhos da Hanna-Barbera em geral. Porque olha uma memória que eu vou tirar da sua cabeça. Você lembra como que o pessoal nos desenhos animados, que representa muitos anos 40 dos Estados Unidos, anos 50, passavam roupa em casa? Como que era, Barbarilando? Você lembra? Não faço a menor ideia. Assim, ó. Só que é engraçado que se você for parar pra pensar, as tábuas de roupa que eles usavam eram completamente diferentes das nossas, porque eles tinham tábua de roupa embutidas em móveis. Normalmente quando o Pica-Pau ia tomar uma pasada na cara assim da tábua, né, ele fazia isso de um móvel que tava lá embutido, ele só baixava a tábua e voltava. Eles não tinham essa mesa de passar roupa que nem a gente tem, não. Isso acabou ficando entranhado na nossa cabeça, né? A gente sempre, é mesmo, né, eles tomam uma tábua aí, mas e de onde saiu esse negócio? Não existe aqui no Brasil. Da mesma forma que quando um personagem desses desenhos ia pro porão e acendia uma dinamite assim, ele acendia a luzinha pra ver, ele fazia como? Ele acendia a luzinha na luminária. E a gente sempre aceitou isso numa boa e nunca se perguntou, é mesmo, né? Por que eles não têm um interruptor na parede? Você sabe por que eles faziam isso? Porque era muito caro você fazer uma conexão com o interruptor e eles não tinham dinheiro para reforma. Me engana que eu gosto, né, meu Bruno? Mas é porque a eletricidade chegou lá muito cedo e era uma coisa muito cara, né? Então eles acharam que era muito mais fácil fazer a ligação direto na luz, até porque essa mecânica aí ficou para uns acessos mais difíceis. Por exemplo, um porão, um sótão, um ático, que é uma palavra que eu aprendi que existe, né? Um ático. Parece nome de coisa de produtora de livro, né? Ático, editora Ático. E até o porão é uma coisa que a gente sempre fala. Um porão, mas que casa brasileira que você já viu com um porão, Barbarelando? Nenhuma. Você moraria num porão? De jeito nenhum. Um porão, ele não tem mais uma cara de que você está fazendo alguém refém de alguma coisa assim? Porque é sempre um lugar frio, escuro. No filme tem aquelas caldeiras, aqueles canos, aquele negócio, nossa, o nosso aquecimento, ele estragou, você tem que ir no porão. Aí o assassino vai lá e mata a pessoa. A luz pisca. É verdade. A luz pisca e o povo não volta
porão. É tudo culpa do porão, Babarelando. Eu nunca vi alguém trocar uma lâmpada num porão dessas casas. Aqui no Brasil, o máximo que a gente tem é alçapão, que você tem que ir ajoelhando, que não dá nem pra levantar. É verdade, a gente também não constrói os trem direito, né, Babarelando? Porque a gente quer passar... Como é que nós vamos guardar esse negócio? Faz um quadradinho desse tamanho pra passar uma máquina de lavar. Fica meio complicado mesmo. Mas o porão, na verdade, não existe no Brasil por uma falta de uma determinada condição, mas também um excesso de uma outra. Por quê? Aqui a gente tem calor, né? Só que é calor com sombra. Se a gente faz um porão, imagina o tanto de bolor, de fungo, de mofo, esse tanto de coisa que ia ter. Fora que fazer uma construção com porão é muito mais caro. Isso eles só fazem nos Estados Unidos como um aproveitamento, porque a construção tem que ter uma fundação muito mais baixa do que o normal. Por quê? O lençol freático aqui no Brasil, ele costuma ser muito mais alto do que fora do Brasil. Fica parecendo que ele é tipo importado, o lençol freático, mas não é isso. É porque é pela região, topografia e uns escambau assim. Só que você tem que cavar muito mais para o negócio ficar firme lá. Então, já que você teve que cavar, é muito mais fácil você fazer um cômodo lá para você poder aproveitar. Até porque lá tem também tempestade, furacão, não sei o que. E eles usam isso como um tipo de bunker, né? Um tipo de proteção para eventualidades climáticas. Ai, Babarelando, muitas experiências, hein? Nossa senhora, coisas que a gente nunca mais vai ver com os mesmos olhos. Me senti na Times Square comprando um pretzels e passeando, olhando aquele tanto de luz brilhando. E falando assim, olha meu Deus, quanto deve ser a conta de luz disso aqui, né? Porque é a primeira coisa que a gente preocupa com isso aqui. É isso aí. Bom, mas com certeza tem muitas outras coisas pra gente trazer aqui. Mas eu só vou trazer se vocês deixarem um like e comentarem. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!